Aleluias. Meus irmãos, muito boa noite. Que a graça e a paz de Cristo esteja com os irmãos. Nós vamos começar o nosso estudo aqui, continuando com a vida de Abraão, os segredos da caminhada com a fé, né? E nós vamos continuar, meus irmãos, aqui no capítulo de número 12, tá? Você que está nos acompanhando, você que está acompanhando esse estudo, está ao vivo conosco aí, se puder dar um ok aí no áudio pra gente. Eu estou sem retorno aqui no computador. Se você puder dar um ok aí que o áudio já está bom, a gente já dá o início aqui nesta noite. Temos alguns irmãos aí ligadinhos com a gente. Boa noite, Cláudia. Deus abençoe sua vida. Um abraço aí para nossa pastora. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos então dar início ao nosso estudo. E hoje nós vamos falar sobre Abraão, quando Abraão desce ao Egito. Então, o nosso texto base, irmãos, vai estar em Gênesis capítulo 12. Tá? Você que tem sua Bíblia, abre ela, caneta na mão, lápis na mão. Nós vamos fazer leitura aqui do texto. Gênesis capítulo 12 e verso de número 10, tá? Diz assim: havia fome naquela terra. Desceu Abraão ao Egito para peregrinar, porque a fome era grande na terra. Então, havia fome naquela terra. Desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. Vamos fazer uma oração, irmãos? Amantíssimo Deus, eterno Pai que estás no céu, nós te adoramos e te glorificamos nesta noite, pela tua graça e bondade, que o Senhor possa nos abençoar, abrir o nosso coração a ti nesta noite. Faremos isso, Senhor, para que o Senhor possa falar conosco de uma maneira esplendorosa através da tua palavra. Senhor, abençoe nossos ouvintes nesta noite e que eles possam ser abençoados e agraciados pela tua presença. É o que nós pedimos e agradecemos em Cristo Jesus. Vive e reina para todos sempre. Amém. Meus irmãos, nós lemos um texto que diz que Abraão, então, após ele receber a sua chamada e ele peregrinar ali na terra, né? Nós vimos na aula passada que ele vai até Siquém, depois ele vai entre o monte, entre Betel e Ai, e depois ele desce, né, a região sul, e ali embaixo, na região sul, ali perto do Negev, o que acontece, irmãos? A Bíblia começa a nos dizer que houve fome na terra, né? A Bíblia vai nos informar que houve fome na terra. E o interessante de observar, irmãos, que essa fome, tá? Ela não era nível mundial, mas essa fome que houve na terra, ela foi numa questão regional, tá? Então ela aconteceu ali na terra de Canaã. Quando a gente começa a observar na Bíblia, irmãos, eu quero que você acompanhe o nosso slide aí. A gente vai ver que vai ter registrado nas escrituras aí pelo menos 10 fomes registradas nas escrituras, tá? Então, quando a gente olha para as escrituras, irmão, a gente vai ver que essa questão da fome, né, ali para Abraão, ela é uma intervenção divina na vida de Abraão, tá? Então, nós vamos ter registrada na Bíblia 10 fomes, né, que foram registradas nas escrituras. Então, a primeira fome, irmãos, que teve nas escrituras foi quando Deus amaldiçoou o solo. Quando Adão ele peca, Deus então diz que o solo agora vai produzir abrolhos, né, e cardos. Ou seja, o solo, ao invés de ser um solo fértil, vai passar a ser um solo totalmente seco, né? Então, Adão ele vai ter que peregrinar ali para aquela terra, vai ter que andar pela terra, mas ele vai ter que tirar o sustento da terra com seus próprios esforços, diferentemente do que acontecia anteriormente, quando a Bíblia nos diz que Deus
fazer com que a terra produzisse o que Adão precisasse comer, né? Então, uma das fomes registradas seriam essa, a fome que Deus permite que Adão passe pela sua desobediência, tá? E a segunda fome, irmãos, vai ser em Abraão, tá? Registrada ali em Gênesis, capítulo 12, verso 10, que é o tema do nosso estudo hoje. Então, a Bíblia também registra esta fome na terra, tá? E isso aconteceu, como eu disse para os irmãos anteriormente, somente na região de Canaã, tá? Só ali naquela estrutura regional de Canaã. Vamos ter uma terceira citação de fome também em Isaac, né? O filho da promessa de Abraão, ali em Gênesis capítulo 26, verso 1, e obriga Isaac a descer em Gerar, né? Na terra dos filisteus. Então está ali Gênesis 26, 1, a terceira fome registrada nas escrituras, tá? Vamos ter também, irmãos, a fome registrada em Gênesis também, né? O terceiro patriarca, Jacó, onde nós vemos que existe uma fome na terra depois que Faraó é notificado por Deus, né, dos 7 anos de abundância e dos 7 anos de escassez. Então houve mais essa questão de fome, mas essa fome já foi mais a nível grotesco, né? A nível assim bem internacional. Então essa fome que veio, né? Ela não somente atingiu lá a região de Canaã, mas atingiu o Egito, atingiu várias outras nações vizinhas ali. Foi um momento realmente de escassez que nós encontramos nas Escrituras, né? Nós temos também, meus irmãos, em Juízes, vai nos falar também sobre uma fome que houve, né? Isso vai estar registrado em Ruth, capítulo 1, verso 1. E você aprende, né, conosco na ETMV, Escola Teológica Mensageiros da Verdade, quando você estuda, né, sobre os livros históricos, e Ruth é um dos livros históricos. Ruth, na verdade, é um livro que, se você pegasse ele e colocasse ele no livro de Juízes, né, ele estaria bem anexado. Embora ele seja um livro à parte, um livro histórico à parte, todavia o livro de Ruth, ele trafega no mesmo contexto, tá, do livro de Juízes. Só foi uma história à parte, mas a história se baseia no mesmo período, tá? Então na Bíblia nós vamos ter aí a quinta registração, né? O registro de fome quando Elimeleque e sua família tiveram de buscar refúgio nas terras de Moabe, né? E os irmãos conhecem bem a história de Ruth, a Moabita. Vamos ter também uma citação de Davi, uma fome que houve no reinado de Davi, que durou 3 anos, né? Que Davi vai buscar conselhos a Deus, porque daquela fome o Senhor vai falar por causa das injustiças que Saul cometeu, né? E aquela fome que estava ali era o Senhor pressionando para que Davi agisse de uma forma benéfica, né? Ali na terra. A sétima citação, irmãos, está em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, e no capítulo 18, verso 2, tá? Então vai ser quando Elias ordena que nem orvalho nem chuva caiam sobre a terra, ou seja, existe uma escassez de água, segundo a palavra do profeta Elias, a qual ele diz que, segundo a palavra dele, não vai haver chuva e nem orvalho sobre a terra. E aí a Bíblia nos diz que existe uma escassez naquele lugar de água e até de alimento também, né? Segundo a palavra do profeta Elias. Nós vamos ter também, irmãos, em 2 Reis capítulo 6, verso 25, uma fome também registrada quando estava em ativo o profeta Eliseu, né? Então ele vai nos relatar que a fome nessa região era tanta, mas tanta, que uma cabeça de jumento foi vendida por 80 peças de prata, né? Não tinha alimento, não tinha comida, tudo estava escasso e tudo que sobrava eram essas coisas, cabeça de jumenta, esterco de pombo, né? E era vendido por preços exorbitantes, né? Nós temos também a nona
citação de fome, mas isso já é mais para os nossos dias, tá? Jesus Cristo também nos disse, nosso Senhor Jesus também nos disse. Deixa eu só tirar a minha câmera da frente aqui para auxiliar nossos irmãos. Vamos lá? Isso. Jesus também citou, irmãos, que em Mateus capítulo 24, verso 7, num contexto escatológico, que haveria fomes, né? Haveria vários tipos de fomes. E eu estava fazendo uma pesquisa hoje, mas hoje, né, até era umas 11 horas da manhã, existe um site na internet que mostra quantas pessoas nasceram, quantas pessoas morreram, né, quantas pessoas morreram de formas trágicas, mas isso no contexto mundial, tá? E só hoje, irmãos, isso era umas 11 horas, havia morrido mais de 11 mil pessoas no mundo todo com fome, tá? E quando você aguardava, pouco a pouco ali, você via que gradativamente ia aumentando o número de pessoas que morriam por fome, né? Então, Jesus disse que haveria fome como um prelúdio, né? Como uma introdução ao contexto escatológico. Então, essas fomes já aconteceram, tá? Muitas fomes já aconteceram na Terra. Contudo, meus irmãos, existem mais fomes ainda, tá? Não quero assustar ninguém, tá? Não quero deixar ninguém aí preocupado a ponto de querer sair, né, comprando tudo nos mercados, mas já existe um estudo que nos informa que por causa do coronavírus vai haver um problema de fome na Terra, tá? Mas isso vamos aguardar. Mas como Jesus disse que haveria fome aí, então pode ter certeza que vai acontecer. Nós temos também a última citação, irmão, de fome na terra, que seria a fome registrada em Amós, capítulo 8, verso 11, tá? Isso já num contexto futurístico, escatológico também, que haveria uma fome e sede em toda a terra, mas só que essa fome e essa sede não é de comida, tá? Essa fome e essa sede, na verdade, ela é da palavra de Deus, que eu acredito que seja uma fome até pior, né, do que a fome de alimento. Então, irmãos, nós temos aí nas Escrituras, né, 10 citações aí de fome, né, 10 fomes registradas nas Escrituras, sendo 2 delas a última escatológica mesmo, né, concernente à palavra, e a penúltima que se baseia em nossos dias, né, até a vinda do Senhor Jesus. Mas eu quero falar, irmãos, dessa fome que ocorreu aqui, tá, na época de Abraão. Então, essa fome que nós temos aqui registrada em Gênesis capítulo 12, verso 10, é uma fome que é registrada até no contexto histórico, tá, de antropologia. Se nós olhássemos, e se nós olharmos, né, não tem como colocar agora para os irmãos aqui, mas se nós olhássemos no mapa, tá, no continente ali africano, aonde está ali o deserto do Saara, tá? Toda aquela região norte da África que tem ali o Egito e mais outros países que você olha assim no Google Earth, você vê que é para baixo na região sul é um local bem verde, ou seja, tem matas, tem florestas, mas ali na região central do globo terrestre para cima, irmãos, ali você vai observar que é tudo seco, tudo areia. E a ciência nos fala, nos deixa a par da história, que aproximadamente ali há 5 mil anos atrás, toda aquela região ali desértica, inclusive toda aquela parte do deserto do Saara, tudo aquilo ali que hoje só é areia, aquilo ali já foi floresta, irmãos, há 5 mil anos atrás, tá? Lembrando os irmãos que Abraão, ele está distante em um período de tempo histórico de nós, há 4 mil anos, ou seja, 1000 anos antes de Abraão havia floresta em toda aquela região ali do que hoje, né, é o Egito, aquela parte de cima ali do deserto do Saara, toda aquela região na parte de cima ali já foi floresta um dia, mas com as mudanças climáticas que foram acontecendo na Terra, que isso é natural, tá?
Você pode observar que essas fomes registradas aí nas escrituras, isso aí é natural, tá? Ela vai acontecendo de tempos em tempos em toda a terra, né? Isso aí não é novidade para nós que estudamos as escrituras, mas a ciência já prova que 1000 anos antes de Abraão, ali no deserto do Saara, aquilo já foi floresta, tá? Então, irmãos, dando continuidade aqui no nosso estudo, nós temos aí então uma fome na terra de Canaã, tá? Que é o contexto histórico do nosso estudo. Quando Abraão, meus irmãos, ele então passa por esse processo de fome na terra, tá? A Bíblia nos diz então que Abraão está descendo ali na região sul, depois que ele sai daquele monte entre Betel e Ai, e fica peregrinando na região sul. Ele vai descendo gradativamente até chegar em Negev, né, que é um deserto, e corre um rio por aquele deserto, né, e ele passa de tempos em tempos, e todas as vezes que ele passa, ele deixa um rastro de beleza, porque quando o Negev, o rio de Negev, ele se enche, né? Quando ele acaba de se encher, uma semana depois começa a nascer flores nos leitos desse rio e todo aquele deserto fica florido por causa das águas que descem por aquela região, né? Então, Abraão está peregrinando por aquela região e a Bíblia nos diz que vem uma fome sobre a terra, né? E obriga a Abraão, que está vivendo, ele sai do centro urbano de Harã, né? Viveu em Ur, viveu em Harã, ele sai desse centro urbano, começa a morar na terra de Canaã em cabanas e ele agora passa a viver uma privação, tá? Naquela região. Essa privação nos obriga Abraão a descer na terra do Egito, que é o que nós vamos estudar agora, tá? Então, Gênesis 12:10, irmãos, vai nos dizer que havia fome naquela terra, né? Que terra era essa? Era a terra de Canaã, tá? E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Quando então, meus irmãos, surge essa questão aí da fome e Abraão descendo aí para o Egito, Abraão então nos mostra que, mediante os confrontos que ele tem na vida dele, ele começa a colocar muitas vezes em risco as promessas de Deus sobre a sua vida, tá? Então, Abraão, irmãos, muitas pessoas têm Abraão como um herói, né? Abraão como um herói, mas na verdade Abraão ele é um homem comum, como nós, tá? Abraão ele é um homem comum que quando ele encontra adversidades na sua vida, quando ele encontra confrontos, ele dá um passo para trás, né? Ele fica com medo, como todo ser humano muitas vezes fica, né? Ele começa a articular planos e projetos e mostra que mesmo Abraão obedecendo a um chamado e passando por locais que favorecem a ele a edificar altares e engrandecer o nome do Senhor, quando Abraão ele é confrontado por essa grande seca e por esta fome que a terra está passando, ele então desce na terra do Egito. E eu quero que você observe comigo, meu irmão, e quando a Bíblia nos diz aí que Abraão desce para a terra do Egito, a gente vai ver aqui que Abraão ele desceu por conta própria, tá? E desceu Abraão, né? Nós não temos nesse verso uma ordem divina falando para que Abraão desça até a terra do Egito. Então Abraão desce por conta própria, né? E esse é o problema de muitas pessoas, irmãos, que querem peregrinar com Deus. Mesmo que você tenha a promessa de Deus e a terra onde você está seja seca, seja árida, não é convidativo você sair das promessas de Deus e ir para um lugar melhor só porque ali parece que tem algo mais verde para você. Talvez como você possa olhar
para a sua terra e vê que a sua terra está seca, e mediante as promessas de Deus você parece que não crê mais, porque olha para o Egito e vê que no Egito está ocorrendo ali uma frutificação na terra, tá? Talvez você olhe e você começa a duvidar, a se queixar das promessas de Deus que Deus fez para a sua vida. E é o que acontece nitidamente com Abraão. Abraão recebeu a ordem de Deus para peregrinar sobre a terra de Canaã. Mas quando a terra de Canaã se mostra contrária às palavras de Deus, a primeira coisa que Abraão fica sabendo, ou Abraão percebe, é que na terra do Egito existe comida, existe pasto para o seu gado, existe pasto para os seus animais. Então, quando Abraão ele deixa de confiar nas promessas de Deus e ele desce por conta própria no Egito, irmãos, então ele põe em risco a promessa da terra, que Deus tinha feito uma promessa para ele da terra, né? Você deve se lembrar disso no capítulo 12, do verso 1 até o verso 9, vai falar sobre a promessa de Deus na terra de Canaã. Então ele põe em risco a promessa da terra quando ele desce ao Egito, né? E ele põe em risco, irmão, a promessa da descendência, porque Deus faz duas promessas para ele, né? A promessa da terra e uma promessa de descendência, né? Então quando ele desce para a terra do Egito, ele praticamente põe em risco toda a promessa de Deus sobre a vida dele, tá? A promessa da terra, porque ele saiu do habitat que Deus havia determinado que ele ficasse, e a promessa da descendência, quando ele entrega Sarai aos egípcios. Então note, irmão, quando a gente sai dos caminhos do Senhor, nós temos um elo de perseguição muito grande das pessoas que se afastam da igreja, e a gente fica muitas vezes, né, chamando pessoas de desviados, mas quando eu e você saímos dos propósitos de Deus para andarmos por propósitos de pastos melhores, de locais melhores, nós também somos desviados. E note que somos uns desviados das promessas de Deus, afastados e distanciados dos planos e projetos de Deus, e foi o que aconteceu nitidamente com o pai da fé. Ele perdeu a fé literalmente quando a fome veio sobre a terra de Canaã, tá? Então, irmãos, Abraão ele vai descer a terra ao Egito, tá? Até porque nessa época no Egito, o Egito eles começaram a se desenvolver no setor agrícola, tá? Então eles começaram a ficar ali próximo do Nilo, e o Nilo ele sempre tem as suas enchentes anuais, e os egípcios então começaram a trabalhar de uma forma mais próximo da terra, tá? Então o Egito não teve esse processo de fome, até porque as margens do Egito até os dias de hoje tem muita abundância de vida, tá? Embora todo o restante é deserto, no rio Nilo tudo ali é vida. Para a gente penetrar na história rapidamente, irmãos, você deve se lembrar na nossa primeira aula, eu falei para os irmãos que Abraão e Sarai eles eram casados, tá? Só que Sarai era uma meia-irmã de Abraão, porque Tera tinha uma esposa que era a mãe de Abrão, Naor e Arã, mas Tera, um sistema patriarcado, como eu disse para os irmãos naquela época, há 4.000 anos isso era tolerado por Deus, tá? Então Tera tinha uma mulher, poderia ser uma escrava, né? Como ele era um homem rico, poderia ser uma serva ou qualquer mulher ali na sua casa, e teve uma filha que foi Sarai. Então Sarai é filha de Tera ou Terá, com a mulher que a Bíblia não nos revela o seu nome. Então, na verdade, Sarai ela é uma meia-irmã de Abraão, tá? Isso depois Abraão vai falar em Gênesis 20, verso 12, o registro ali de Abimeleque, tá? Então, Sarai é uma meia-irmã de Abraão. Meus irmãos, a nossa história a gente vai ver que Abrão e Sarai, eles vão descer até a terra do Egito, e quando eles chegam naquela terra, existe uma preocupação na vida de Abraão.
Abraão ele começa a ficar temeroso devido à beleza de Sarai, tá? Eu falei na aula passada da beleza de Sarai, que era uma mulher de 65 anos, mas que era muito bela, né? Era uma mulher que chamava realmente a atenção dos outros homens. E isso Abraão fica preocupado com essas questões. Então, o que a Bíblia vai nos falar, irmão? Em Gênesis capítulo 12, verso 11 e 13, né? Você que tem sua Bíblia, abre ela conosco aí. Vamos ter um relato de Abraão. Ele vai nos dizer o seguinte: quando os egípcios, verso 11, estando ele prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que é mulher formosa à vista. Quando os egípcios te virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão e te guardarão com vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por causa de ti, e viva a minha alma por tua causa. Note, irmãos, que Abraão, ele vai fazer um acordo com Sarai, tá? E muitos pregadores, muitos pastores, né, quando citam essa passagem, vão falar que Abraão ele agiu com mentira, né? Abraão ele foi mentiroso. E eu lendo esse texto, irmãos, eu posso encontrar muitas outras características em Abraão que denota que Abraão foi um péssimo marido, tá? Eu quero falar hoje um pouco sobre família, né? Sobre a relação de Abraão com Sarai e mostrar, irmãos, que a mentira que as pessoas dizem acerca de Abraão, tá? Na verdade, Abraão ele não mentiu. Abraão só foi omisso. Se hoje fôssemos colocar Abraão num julgamento aqui no Brasil, Abraão só estaria ocultando a verdade. Por quê? Quando ele chega, ele fala para Sarai para dizer aos homens daquela região que ela era irmã dele. E na verdade ela era realmente uma irmã. Então, concernente a isso, Abraão não mentiu. O que ele fez foi simplesmente ocultar uma outra informação, tá? De que ele era casado com ela. Então nós temos aí uma diferença, né? Algumas pessoas dizem que Abraão mentiu dizendo que Sara ou Sarai era sua irmã, quando na verdade ele falou a verdade, mas ele ocultou que ele era casado com ela, com essa meio-irmã. Então, Abraão, nessa vida dupla que ele tem agora, né? Quando ele chega na terra do Egito e fica com essa preocupação, então eu dividi aqui este verso para mostrar o quão complicado é a vida de Abraão, tá? Com relação à sua vida matrimonial, tá? Então, Abraão ele vai começar dizendo, como nós vimos nas Escrituras, irmãos, a preocupação dele é o povo falar que Sarai era a mulher dele, tá? Então, esta é a sua mulher. Me matarão e te deixarão em vida. Dize que é minha irmã, para que me vá bem, né? Para que me vá bem por tua causa e viva a minha alma por amor a ti. Irmãos, muito mais do que mentira em Abraão, nós encontramos um péssimo marido e uma falta de hombridade da parte dele, tá? Por quê? Quando a gente olha para esse texto, irmãos, quando Abraão ele fala que Sara, né, esta é a sua mulher, quando a preocupação dele, os egípcios descobrirem que Sarai era sua mulher,
Ele não queria que isso acontecesse. Então, Abraão estava sendo omisso como um homem, né, em assumir um relacionamento com esta mulher chamada Sarai, a omissão do marido. Então veja que mentira, irmãos. Ela está em outro plano. Abraão é um marido omisso, não assume a sua responsabilidade como um homem dentro de casa, não assume a sua responsabilidade como um marido, tá? Então, mostra a omissão de Abraão. A gente vê um marido egoísta em Abraão, tá? A preocupação dele não era com o bem-estar de sua esposa. A preocupação dele é que ele poderia morrer e matarão e te deixarão com vida. A preocupação dele, irmão, não era com Sarai. A preocupação dele era com ele mesmo. É um marido egoísta que pensa somente em si, tá? É um marido que pensa somente na causa própria. É um marido que pensa somente no seu bem-estar e não pensa na sua esposa. Outra coisa também que nós observamos, irmãos, é que Abraão vai falar para eles: olha, diga que é minha irmã. Como eu disse para os irmãos, Abraão está coagindo a Sarai a entrar em um pacto de mentira, tá? Ou seja, Abraão está forçando a sua mulher numa questão moral, está coagindo Sarai, dizendo para ela: olha, diga aos homens dessa terra que você é minha irmã, minta para eles. Ou seja, essa questão da mentira, irmãos, Abraão, ele queria que Sarai mentisse, que Sarai faltasse com a verdade, tá? Então, nessa questão, a gente vê que ele coage, né, a Sarai a faltar com a verdade. Outra coisa que nós vemos em Abraão como um marido omisso, irmãos, é a pressão psicológica que ele faz em cima da sua esposa, tá? Note que ele fala assim: ó, para que me vai bem por tua causa. Ou seja, ele chega para Sarai e fala assim: olha, faz tudo isso que eu estou falando para você para que eu fique bem por causa de você. E se você não agir dessa forma, né, eu vou ter problema, eles vão me matar. Então ele começa a fazer uma pressão psicológica em cima da sua esposa, né, falando para ela mentir, falando para ela agir de uma forma errada, mas para o seu próprio benefício pessoal, tá? Vai vendo o que a gente vai encontrando, irmãos, nesses versos, tá? Que nós estamos vendo nesta noite. Outra coisa que nós vemos também em Abraão, além da pressão psicológica, nós vamos ter a transferência de responsabilidade, aquele marido irresponsável, tá? Dizendo para ela que a responsabilidade de tudo isso aqui estava nas mãos dela, ou seja, para que ele ficasse bem, ele implorar a ela, dizendo para ela: olha, eu quero que você faça tudo isso simplesmente para que eu fique bem na situação. Uma transferência de responsabilidade. Ele, como marido, ele tinha que assumir essa responsabilidade de dar a vida pela sua esposa. Mas ele joga toda a responsabilidade sobre Sarai. E é o que nós temos muitas vezes hoje nos dias atuais, irmãos, maridos, homens, né, que são omissos dentro da sua casa, maridos que são egoístas, que pensam em si próprios, né, não pensam no bem-estar da sua esposa, não pensam no bem-estar da sua família, pensa só no seu próprio bem-estar, pensa em estar bem, né, aquele marido que só vive coagindo a esposa, às vezes a esposa, né, faz coisas que não queria fazer simplesmente porque o marido fica coagindo ela a fazer coisas que desagradam tanto a palavra de Deus quanto a sociedade. Maridos que vivem numa pressão psicológica nas suas esposas, né? Fica fazendo pressão em cima dela constantemente com palavras, com atitudes, né? Quando alguma coisa acontece dentro de casa, transfere
a responsabilidade para a sua esposa, quando o responsável dentro de casa, né, trazer o bem-estar para dentro de casa é o marido, e esse homem transfere essa responsabilidade para a mulher, numa pressão em cima da mulher. Então, irmãos, Abraão, muito mais do que mentir, Abraão se mostra um péssimo marido e um homem de quinta qualidade, né? Muito mais do que simplesmente mentir, ele aí tem pelo menos 5 características que a gente pode encontrar nele de uma falta de hombridade em Abraão, muito mais do que mentir, né? Em Sarai, irmãos, nós temos aí algumas qualificações dela também, tá? Então, Sarai aí, verso 11 e 12 vai mostrar que ela era muito bela, além de beleza, ela era formosa, né? Beleza facial e formosura de corpo, né? Então era uma mulher que chamava realmente a atenção. Só que a Bíblia diz que essa esposa, Sarai, ela não fala, irmãos. Se você ler, pode ler aí, tá? Todo o capítulo 12, e Sarai, ela não fala uma palavra sequer, você não tem nenhum verso mostrando que Sara ou Sarai citou alguma palavra. O tempo inteiro essa mulher está calada. Desde quando Abraão é chamado, desde quando Abrão, ele peregrina pela terra, nós temos uma mulher simplesmente em silêncio, mas vivendo em submissão ao seu marido. Isso é ser submissa, tá? Isso é ser submissa. Uma mulher que está acompanhando o seu marido em uma missão, ela está abaixo de uma missão. Então, o marido dela, Abraão, está peregrinando sobre a terra e esta mulher está vivendo uma submissão juntamente com ele. Não que ela está vivendo como uma escrava, mas em uma submissão. E nesse propósito, irmãos, que Abraão ele impõe sobre Sara, tá? Sara não fala nada para Abraão, nem que sim e nem que não, ela não se contrapõe ao que Abraão fala. E Sara, ela fica em silêncio até mesmo quando ela é levada até a presença de Faraó. Não se tem nenhuma citação de Sara, então ela fica em silêncio. Uma mulher que ficou em silêncio diante da circunstância que ela estava vivendo. Por quê? Por causa da sua beleza, a Bíblia vai nos falar que ela foi levada até a presença de Faraó, e na presença de Faraó foi conduzida até a casa de Faraó. Meus irmãos, veja só que situação que Abraão se encontra. A sua esposa, a sua mulher, está sendo levada para o harém de Faraó para se tornar esposa de Faraó. Sendo que alguns versos atrás nós lemos que Abraão seria pai de multidão. E para ele ser pai de multidão, e como Sara estava casada com ele, logicamente Sara ou Sarai era coparticipante dessas promessas. E agora o homem sai da terra da bênção, mesmo que esteja em fome, ele sai da bênção e vai para o Egito e leva a sua esposa com ele em uma trama. E agora a sua esposa, que é coparticipante das promessas de Deus, saiu da tenda dele para morar dentro do harém de Faraó. Note, irmãos, que situação complicada Abraão está vivendo agora. Há poucos versos atrás, Abraão estava vivendo uma vida de promessa. Agora, Abraão está vivendo um processo aí que nós podemos ver, né, meio tribuloso, ao qual ele começa a entrar num processo de enganação, de mentira, e agora coloca sua esposa dentro desse processo, né? Então, Sarai, irmãos, quando você olha para esse contexto histórico, é uma mulher que entrou muda e vive calada. Ela entrou muda e vive calada de acordo com a situação que o seu próprio marido aí tá criando na terra do Egito, né? Então, vamos avançar aqui.
Quando a gente olha para esse processo, meus irmãos, a gente vai ver que Abraão trata Sarai como um objeto, não trata ela como uma esposa, não trata ela como uma coparticipante das promessas de Deus. Como um péssimo marido, ele não dá a atenção devida à sua esposa, ele não pensa nela. O que ele faz, como Sarai foi levada ao harém de Faraó, nós vemos que Abraão em troca, isso era muito comum, tá, irmãos? Abraão em troca, ele recebe bens da parte de Faraó. Isso nos leva a uma consideração, irmãos, a pensar da seguinte forma. Como nas aulas anteriores eu falei para os irmãos, Abrão, não era um Zé Ninguém. Abrão era um homem de autoconhecimento, tá? Ao ponto de ele chegar na terra do Egito e, embora ele tenha uma esposa, né, e tenta fazer uma mentira a Faraó, quando essa mulher é levada, né, à presença de Faraó, Faraó abençoa não, a Faraó dá bens, né, dá riquezas a Abraão por causa dela. Isso não era comum, irmãos, tá? Embora essa questão de harém do Faraó que nós temos aí foi citado, não é que a Faraó só tinha uma esposa. Faraó ele tinha um harém de esposas. A história nos diz que teve um Faraó que ele se casou com uma princesa e só essa princesa de uma outra nação ela tinha mais de 340 servas, tá? Então, além da princesa, foi levada para o harém de Faraó 340 servas dela, que também se tornaram concubinas de Faraó. Então, Faraó tinha um harém, a qual, como ele comercializava com outras nações, então era comum dar-se princesas, né, para que se estabelecesse um comércio entre essas duas nações. Então, Faraó, né, ele levou Sarai, conduziu Sarai até o seu harém. Nesse harém tinha a mãe de Faraó, ficava também em alguns aposentos, que era uma ala totalmente separada. Ficava a mãe de Faraó quando tinha sua mãe, suas irmãs, né? A sua esposa tinha a esposa principal de Faraó, as concubinas, as servas, ficavam todas separadas em um outro local. Então, Sarai foi levada até esse local. E toda mulher que chegava na região do Egito, meus irmãos, não chegava e já se casava com o faraó, né? A gente até brinca, não era um baile funk, né? Que qualquer mulher que chegasse ali já ia acontecer alguma coisa, já ia ter relação, né, com o faraó, não. Essa mulher era levada até esse harém, essa mulher era banhada, essa mulher era cuidada por algum tempo e posteriormente era trazida até Faraó. Então levaria-se algum tempo para que Faraó tivesse alguma relação com Sarai, né? Então muitas pessoas questionam se houve ou não um relacionamento entre Faraó e Sarai, mas por questões históricas, tá? A gente pode afirmar que não houve, justamente porque levaria algum tempo para que Faraó tivesse algo com Sarai, porque haveria todo um processo, né, de banho, de cuidar, de se vestir, de mudar o jeito da pessoa para que se ficasse nos aspectos dos egípcios, tá? E lembrando que Sarai era da região da Mesopotâmia. Então nós temos aí no verso 16, irmãos, que Faraó, né, Faraó, ele tratou bem Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Então, como moeda de troca, Abraão recebeu. Então, tratou a sua mulher como um objeto, né? Como muitos homens, muitas vezes, tratam suas esposas como simplesmente um objeto, né? Não tem carinho, não tem apreço pela sua mulher, vê na sua mulher somente
como se fosse um objeto para satisfazer as suas necessidades, os seus desejos particulares, né? Mas vejamos que esta mulher que entra muda e vive calada, tá? Ela é uma coparticipante das promessas de Deus sobre a vida do seu marido Abraão, tá? Continuando, irmãos, nós vemos então que ela foi levada para o harém, mas ela é uma coparceira de Abraão, tá? Deus falou para Abraão que ele ia, né, sua descendência ia herdar a terra, mas que ele teria descendência. E para Abraão ter descendência era necessário que ele tivesse a sua esposa, e sua esposa era Sarai. E agora Abraão simplesmente, irmão, enfia a mão pelos pés numa intriga, num enredo que poderia até ser um filme de Hollywood, né? E coloca sua mulher em maus lençóis dentro do harém de Faraó. Então, Deus, irmão, Deus então, ele resolve intervir na história deste casal, na vida de Abraão, porque as consequências aí iam ser drásticas. Imagine Deus, irmão, fazendo a promessa para Abraão, né? Sara sendo coparceira dessa promessa, e agora a mulher que tem a promessa de Deus sobre a sua vida também, juntamente com seu marido, agora está, né, se relacionando com o Faraó. E Deus, irmão, Deus é aquele que entra com providência e nos mostra aqui no verso 17 que o Senhor puniu a Faraó, tá? Mas o Senhor puniu o Faraó e sua corte com graves doenças, né? Ou seja, Deus então resolveu intervir nessa história, porque já estava meio avançado isso aí já. Então Deus permite que Faraó passe por um processo de enfermidade, a sua corte, os seus príncipes, os seus maiorais, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Agora eu quero que você note, irmão, simplesmente essa questão aqui, tá? Por causa de Sarai. E é uma coisa que você deveria parar e ver muitas das vezes a questão de Deus, irmão. A forma de Deus agir por causa das nossas esposas, muitas vezes, né? Porque Deus trouxe uma peste para o Egito simplesmente por causa de Sara, de Sarai. Só que esse por causa aqui, irmão, no original, não é causa de atitude, tá? No original, aqui no hebraico, vai nos dar uma ideia de causa, mas de uma atitude que a pessoa teve, tá? Não é causa externa, mas é a causa que a pessoa cria, a causa que a pessoa gera. Então, a mulher que não fala, ela deve ter falado com Deus, irmão, justamente por causa de Sarai, né? Então, quando a gente olha aqui para esse por causa, eu quero que você note que esse por causa aqui vai nos mostrar que esta causa no original é uma fala de Sarai com o Senhor. Então, Sarai, ela passou pelo processo, ela viveu em submissão, ela não se contrapôs ao seu marido, não se contrapôs a Faraó, foi levada ao harém, mas ela clamou ao Deus de Abraão. E Deus sempre deixa bem claro que essa mulher era a mulher de Abraão. Muitas pessoas gostam de falar que Deus é machista, né? Mas aqui na Bíblia nós vemos que Deus olhava para Sarai não como a sua irmã, como a irmã de Abraão, mas Deus olhava para ela como a mulher de Abraão. Ela era realmente a mulher de Abraão. E por causa da súplica desta mulher, a Bíblia vai nos deixar muito bem claro que Deus permite que doenças atinjam todo o palácio de Faraó, como a sua corte real, todos ficam em doença, né? Todos pegam uma enfermidade. Separando aqui, irmãos,
Nós vemos também nesse verso, separando em 3 partes, né? Mas o Senhor puniu Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. A gente vai perceber, irmãos, que essa intervenção do Senhor mostra que Sarai era respeitada por Deus, tá? Deus protege a Sarai e que ela fazia parte dos projetos de Deus para Abraão. Ou seja, Deus respeitava Sarai, mesmo que ela estivesse naquela posição que Abraão a colocou, ela era respeitada por Deus, ela fazia parte dos projetos de Deus para Abraão, né? Então, irmãos, a gente vai ver em Salmo 72, verso 12, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também um aflito e ao que não tem quem o ajude. Então, Salmo 72, verso 12, vai nos dizer que aquele que clama ao Senhor, aquele que está aflito, aquele que não tem auxílio, quando clama ao Senhor, vem ajudar. Então, esse por causa aqui, não é por causa de Sarai, mas é pela atitude que ela teve de clamar a Deus. Mesmo que isso você não encontre, mas no original, volto a repetir, aqui nos dá a ideia de uma ação da pessoa, uma ação de falar por causa de Sarai, ou seja, porque ela falou com Deus, e Deus ouviu o clamor dela e respondeu trazendo peste sobre o Egito, tá? Faraó, meus irmãos, ele fica totalmente irado com a situação, então ele vai chegar para Abraão, né? A Bíblia não vai nos dizer que como é que ele descobriu que essa mulher não era irmã de Abraão, mas que era realmente a sua esposa, né? Então, verso 18 e verso 19, Faraó vai ter um ataque de fúria, mano. Ele vai perguntar para Abraão, né? Por que você fez isso comigo? Por que você fez isso? Né? Por que não me falou que ela era a sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. Eu queria que você prestasse atenção, irmão, num aspecto que Faraó, ele começa a ter um ataque de fúria, porque, note, irmãos, o que Abraão faz quebra até os princípios do próprio Egito, tá? Por quê? Existia e sempre existiu uma lei no Egito que o adultério era passivo de morte, seja quem quer que o tivesse cometido, tá? O Egito, irmãos, as mulheres do Egito, elas eram reverenciadas, tá? Não eram tratadas como qualquer. E também no Egito vai nos falar que todo homem ele deveria ser casado com uma única mulher, não era permitida a poligamia. Então no Egito era permitido que a pessoa tivesse uma esposa, e se esse homem fosse rico, né, tivesse bens, ele poderia ter servas e outras mulheres com autorização de sua esposa, né? A sua esposa principal. Mas se esse homem, né, cometesse um adultério, ele teria que morrer. Ele era passivo de morte. O que acontece é que Abraão, aquele mesmo Abraão que foi chamado, meu irmão, para ser uma bênção. Você lembra lá de Gênesis 12? E tu será uma bênção, ou seja, você não foi chamado, Abraão, para ser um acumulador de bens. Você foi chamado para ser bênção. Abraão podia chegar na terra do Egito e falar do Deus ao qual ele estava servindo. Mas quando ele chega lá, ao invés de ele confiar no Deus que abençoaria ele, ele passa a ser um acumulador de bênçãos. Note que a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que Abraão ele começa a enriquecer na terra do Egito, mas começa a enriquecer de uma forma que não é abençoada. Eu tenho que dizer isso para você, tá? Ele entra na contramão das promessas e ele recebe bens por isso, mas esses bens não são bênção para a sua vida, tá? Ele age de uma forma
sem escrúpulo, ele quebra todo um protocolo de uma nação inteira, ou seja, ele colocaria Faraó dentro de maus lençóis, porque Faraó ia ser morto, irmão. Quando alguém descobrisse que Faraó teve relação com uma outra mulher, quando Faraó teve relação com uma outra mulher e que essa mulher era casada, irmão, podia ser o Faraó que fosse, ele tinha que morrer, porque era uma lei. E essa lei tinha que ser cumprida. Então veja o que Abraão faz, irmão. O que um homem que não trafega nas promessas de Deus, que sai dos propósitos de Deus e vai trilhar os seus próprios caminhos, veja o que ele faz, irmão. Ele vai destruir, vai pôr em risco a sua família, ele vai pôr em risco as promessas de Deus, ele vai pôr em risco, né, a sua própria vida, ele põe em risco a vida de outras pessoas, né? Lembra de Jonas, irmão? Um homem que sai dos propósitos de Deus para seguir o seu próprio caminho e pôs em risco toda, né, uma embarcação. Então, Abraão, irmão, não é um herói. Abraão é um homem comum e quando se afasta desse Deus que o chama, Abraão ele mete o pé pelas mãos, irmão. Ele quase causa uma catástrofe na terra do Egito. Veja que agora Faraó chama a Abraão e quando chama ele, meus irmãos, vai nos mostrar que começa a descer o sarrafo nele. Começa a falar com Abraão de uma forma a causar constrangimento para Abraão. Ele fala: olha, por que você fez isso comigo, rapaz? Por que não me falou que essa mulher que você está dizendo que é sua irmã não era sua esposa? Por que você não fez isso? Por que você não falou a verdade? Veja que um homem que era para ser uma bênção, que estava sendo representante de Deus, irmão, ele chega na terra do Egito agora e está levando o pito de Faraó, né? Está levando uma bronca de Faraó. Por que ele disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Então a Bíblia vai nos dizer que ele devolve a Sarai e mandou Abraão cair fora da terra, irmão. Foi deportado da terra do Egito, né? Seu green card aí foi rasgado e teve que voltar novamente para a terra de Canaã, né? Eu quero que você entenda, irmão, é que quando eu e você temos um chamado de Deus, a gente tem que entender que você que é marido, você que é homem, você que é obreiro, a sua esposa, ela é coparticipante do seu ministério. Você precisa ser mais atencioso, porque eu me lembro uma vez quando, muito jovem ainda, deveria ter uns 20, 22 anos, quando meu antigo pastor foi me, né, dar um cargo na igreja para mim, se não me engano era como cooperador. E esse pastor, ele foi estar na minha casa, irmão. E como a gente era jovem, eu e a Ana Paula ainda, minha esposa, a gente vivia muitas vezes em intriga e eu ainda, né, meio descabeçado, jovem ainda, né, agia de umas formas que trazia desavença dentro de casa. E quando esse pastor foi conversar com ela, perguntando acerca da minha conduta, ela falou a forma como eu agia, a forma como eu era na minha idade de 20 anos. E aquele pastor simplesmente depois chegou para mim e falou assim: olha, não posso dar um cargo a você, sendo que você é omisso dentro da sua casa, você não age, você tem intrigas com a sua esposa, você tem, né, troca palavras com ela que desagradam a ela. Então, irmãos, para eu estar falando isso para você nesse dia de hoje, eu já passei pelo processo de ser barrado ministerialmente pela forma como eu agia com a minha esposa. Então você pode pregar bem, você pode falar bem, você pode ser um bom ensinador, você pode ser uma série de coisas. Mas se você não entender que metade do seu ministério é a sua esposa, irmão, seu ministério é falido. Não adianta querer viver com mentira, não adianta querer viver, tampar o sol com a peneira. Metade do meu ministério é minha esposa. Metade do ministério de um obreiro, de um pastor, é a sua esposa, né?
E muitas vezes o homem deixa de ser um marido presente para ser um marido ausente, para ser omisso. E Deus, irmão, tem as fomes já preparadas na nossa vida para que a gente entre nesses processos, para que a gente veja quem realmente nós somos. Porque enquanto você trafega na bênção, irmão, enquanto você caminha, enquanto você cria altares, enquanto você está elevando o seu nome, você é uma bênção. Mas no dia que você é pressionado, no dia que a prova vem, e eu e você somos pressionados, somos moídos por esta prova, é a hora que mostra quem realmente nós somos. Porque a prova, irmão, a prova, ela vem para mostrar quem somos nós realmente. E quando a prova chegou na vida do pai da fé, ele realmente mostrou o que ele era. Não simplesmente como muitas pessoas dizem, é um mentiroso que ele mentiu. Muito mais do que isso, irmão. Muito mais do que isso. O dia que a prova vem na nossa vida, o dia que a prova vem sobre nós, é para provar realmente quem nós somos. E note a vergonha que Abraão passa, irmão. Note a visão que os egípcios têm de Abraão. E ver o homem saindo da terra do Egito e falar assim: ó, esse homem aí foi o homem que entregou a sua mulher para Faraó. Um homem que quis mentir para Faraó. Um homem que está saindo da terra do Egito, mas está saindo com um monte de bens, um monte de servos, um monte de bois e de camelos. Tudo isso que ele conquistou, conquistou de uma forma não tão honesta assim. Então, dentro de um conceito humano, Abraão não foi tão herói assim quando ele desce para a terra do Egito. Abraão nos mostra a fragilidade humana, nos mostra quem é o homem realmente quando pressionado pelas coisas da vida, tá? Só para que você possa entender, irmãos, toda essa história de Abraão no Egito, tá? Para a gente finalizar aqui, ela vai refletir bem o que aconteceu em Gênesis capítulo 2 e em Gênesis capítulo 3, né? Então, quando a gente olha a Gênesis capítulo 2, nós vamos ter um Deus que entra em harmonia com o homem, tá? Que cria o homem, forma o homem do pó da terra, cria um jardim, põe o homem nesse jardim, depois vê que o homem não é bom que o homem esteja só, mas cria uma auxiliadora, uma adjuntora a ele, e assim o faz, né? Então, em Gênesis capítulo 2, nós temos a harmonia, e em Gênesis capítulo 3, nós temos a queda, ou seja, o pecado entrando no mundo. E quando a gente vai fazer um paralelo, irmão, de Gênesis 2 e Gênesis 3 com o que aconteceu em Gênesis capítulo de número 12, nós vamos ver que tem uma correlação. Nós temos uma harmonia, irmãos, em Gênesis capítulo 12, verso 1 e verso 3. E em relação a essa harmonia, em que Deus faz uma promessa para Abraão, diz que ele vai ser bênção, que vai ser abençoado, né? Só que em Gênesis capítulo 12, verso 10 ao 20, nós vamos ter aí o pecado entrando. Se nós fôssemos traçarmos, nós não temos tempo hábil para isso, mas quando a gente vê Gênesis capítulo 3 e vemos as atitudes, né, e as palavras que Deus profere para Adão e Eva, a forma como Deus fala com Adão e Eva, é a mesma forma que Faraó, né, está falando com Abraão. É mesmo um paralelo, irmão, uma história que se correlaciona com o outro, tá? Então existe uma harmonia e existe o pecado, tá? Nessa história. Abraão tinha a promessa? Com certeza tinha. Abraão era participante das bênçãos de Deus? Sim, sem sombra de dúvidas. Só que vai entrar o pecado na vida de Abraão. E o pecado entrando na vida de Abraão vai fazer com que ele, né, assim como em Gênesis 2 e 3,
vai nos mostrar que Abraão vai ter o seu salário, assim como Adão e Eva teve o seu salário, tá? E em Gênesis 2 e Gênesis 3, melhor dizendo, vai falar sobre o descendente da mulher, irmão. Em Gênesis 3 fala da semente, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, tá? Deixa eu te falar aqui um mistério, o segredo de tudo isso aí. Qual que é o segredo de tudo isso aí, pastor Silas? O segredo é que Deus não volta com a sua palavra, irmão. Deus fez uma promessa para Abraão e a Bíblia nos diz que o homem, que Deus, ele é fiel e ainda que eu e você se tornemos infiéis, ele continua sendo fiel porque ele não pode voltar contra a sua palavra. Então Deus, irmão, ele só poupou Abraão. Vou falar isso aqui bem calmamente, bem calmo, para que você possa entender. Deus só poupou esse pecado de Abraão por causa dessa promessa de Gênesis capítulo 3 aqui, tá? Por causa do descendente que haveria de vir. Porque Deus tratou, irmão, não só com Abraão, tá? Deus tratou também com Faraó. Essa questão de os homens chegarem na terra de Faraó, do Egito, e Faraó se aproveitar da situação para matar o homem, pegar a sua esposa, Deus também age dessa forma, irmãos. Porque Deus não é Deus somente de israelitas, Deus é Deus de toda a terra, tá? Deus é Deus de toda a terra. Pode ser que a terra tenha outros deuses, mas Deus é Deus de toda a terra. Ainda que o homem não aceite Deus, Deus é Deus de toda a terra. Quando ele resolve agir, quando ele resolve intervir na história, ele vai e faz tranquilamente, tá? Porque ele é Deus. Então, por causa dessa promessa que Deus faz sobre o descendente dele, e que em Gênesis 3 também fala desse mesmo descendente, é que Deus poupa a vida de Abraão, tá? Que Deus permanece ainda nessa atitude de fé com Abraão. O homem, a mulher e a serpente têm o seu salário descrito em Gênesis. Sabe qual que é o salário de Abraão, irmãos? O salário de Abraão é quando ele pega... Vou tentar escrever aqui. Deixa eu tirar a câmera aqui para baixo. Quando Abraão, irmãos, ele faz a troca com Faraó, e a Bíblia nos diz que ele ganha bens, fala para Abraão que ele ganha servos e servas. Servas, né? Então, irmãos, o salário de Abraão, que é conquistado aqui através de uma forma injusta, tá? Ele ganha servos e servas. E dentro dessa atitude de falta de hombridade de Abraão, uma dessas servas aqui, a gente vai ver posteriormente, surge uma mulher na vida de Abraão, dada pela própria Sarai. Que é Agar. Entra uma mulher na vida de Abraão por causa da promessa que Deus tinha feito a ele. Então tudo aquilo que Abraão conquista no Egito, irmão, se torna para ele um salário de pecado, tá? Ele ganha bois, ovelhas, mas isso no capítulo 13 a gente vai ver que se torna um peso para ele, tá? Deus falou que ele seria uma bênção, Deus falou que ele ia, ser uma bênção, mas ele troca a bênção de Deus pelas coisas dessa terra. E quando ele ganha esses servos e servas, irmão, vem dentro dessa leva de servos e servas, Agar, e posteriormente, vai ter um filho chamado Ismael, que nós vamos ver posteriormente isso daí, e que esta mulher causa uma desavença dentro do lar de Abraão, com Sara, Abraão tem um problema terrível dentro da sua casa, simplesmente por causa dessa mulher dada como progenitora
do filho de Abraão, né? Uma suposta ajuda que Sara queria dar, né? Sarai queria dar para o seu marido, para que as promessas de Deus se cumprissem em sua vida. Então, o salário dele, irmão, essa conquista que ele faz, na verdade, começa a se tornar um peso para a sua vida. Deus tinha coisas grandes para Abraão, mas por causa disso, isso começa a ser um peso para a vida dele. E Deus trata com Faraó para que Faraó, então, voltando, pare com essa atitude desumana, né, de matar os homens que chegam na terra dele por causa de suas mulheres que eram belas. E a gente vê também que Abraão, ele é punido por Deus, né? Além da vergonha nacional que ele passa dentro da terra do Egito, ele leva em si um pouco da terra do Egito, os servos e servas, leva Agar, que era uma escrava egípcia, para dentro da sua casa. Então note, irmão, que a correlação da harmonia do pecado de Gênesis 2 e 3 e a harmonia do chamado de Abraão com o pecado descrito lá cometido por Abraão na terra do Egito, elas têm a relação, e Deus só vai poupar Abraão simplesmente por causa do descendente que Abraão, que viria de Abraão, né, que veio através de Isaac e Jacó, depois veio os patriarcas e assim até chegar em Cristo Jesus. Então note, irmão, que Deus só poupa a história de Abraão porque ele abraça o chamado, mas porque a sua esposa é coparticipante dessa promessa, ou seja, ela está carregando as promessas de Deus dentro dela. Ela vai ser coparticipante das promessas de Deus. Então note, irmãos, que nós fomos chamados por Deus para trilhar os caminhos do Senhor sem se desviar dos caminhos dele. Então, tente entender, irmão. Você que tem um chamado de Deus, você que é vocacionado por Deus, procure não se afastar dos caminhos do Senhor. Procure não se afastar dos projetos de Deus para a sua vida. Procura ser um esposo presente. Procura ser uma esposa submissa, porque mesmo na sua submissão, ainda que você seja obrigada a fazer coisas que te causam o silêncio, muitas das vezes, entenda, Deus está vendo você e na sua atitude, e por causa de você, Deus vai trazer bênçãos sobre a sua vida. Deus vai paralisar o que tiver que paralisar, Deus vai fazer o que tiver que fazer, simplesmente para que aconteça a misericórdia dele na sua vida, para que clame. Então note, irmãos, essa questão de Abraão, tá? De ser um péssimo marido. Abraão foi um péssimo marido. Abraão foi um péssimo pai. Abraão teve problemas familiares terríveis, irmão. Abraão não é o herói que todo mundo pensa. Volto a dizer, tá? Abraão é um homem comum que foi chamado por Deus. Contudo, o que o torna o Deus, né? Deus levar o seu nome em Abraão, é porque no processo da vida de Abraão, Abraão foi deixando-se modelar por Deus. Ele tinha todas as falhas que eu e você tivemos, todos os processos terríveis de pecado, mas foi um homem que deixou-se modelar. É um homem que errava, mas que quando Deus intervia na sua vida, ele permitia que Deus consertasse as coisas, que Deus acertasse as coisas. Deus acerta com Faraó, Deus acerta com Abraão, então a promessa de Deus ainda continua sendo vinculada na vida deste patriarca, amém? Então é isso o nosso estudo nessa noite, irmãos, nós que já queremos encerrar, nosso horário já passou, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o teu celeiro, que Deus abençoe a tua vida financeira, que Deus possa abençoar o seu matrimônio nesta noite. E eu quero orar por você, né? Orar para que Deus venha continuar abençoando a sua casa, a sua vida, e assim nós vamos nesta noite unir em fé e entender que o caminho que o Senhor propôs para nós
Mesmo que a terra seja seca, mesmo que a terra seja árida, mesmo que a terra parece que não vai produzir, mas é a terra da promessa de Deus para a nossa vida. Vamos ficar nela, porque um desvio, irmão, um desvio faz com que a gente vá cair no Egito. E lá, fora da vontade de Deus, da presença de Deus, muita coisa vai acontecer na nossa vida. Deus, nós queremos te adorar nessa noite, te glorificar pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia. Que o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos, ó Deus, que nesta noite estiveram conosco nesse estudo, que nesta noite, ó Pai, estiveram juntamente conosco, aprendendo mais um pouco da vida de Abraão. Senhor, nós que somos maridos, ó Pai querido, nos ensine, Senhor, a sermos mais presentes, a sermos, meu Pai, amantes de nossas esposas, meu Pai. Homens, meu Pai querido, que tratem as suas esposas não como objeto, mas como o vaso mais fraco para que as nossas orações sejam respondidas pelo Senhor. Ensine, meu Pai, nossas esposas a serem, meu Pai querido, mulheres submissas, no silêncio, ganhando, meu Pai querido, conquistando as promessas do Senhor e o auxílio que elas tanto necessitam. Nos ensine, meu Pai querido, a sermos famílias segundo a ótica do Senhor. Famílias segundo a ótica de Deus aqui na terra, Senhor. Para que as pessoas possam olhar para o nosso matrimônio, para a nossa vida. E não, meu Pai querido, que nós sejamos como Abraão, Senhor. Muitas das vezes expulsos, meu Pai, por causa de falhas e de negligências, mas que nós sejamos, meu Pai querido, uma bênção, assim como o Senhor chamou Abraão para ser uma bênção. Faça de nós bênçãos, meu Pai querido, sobre a vida das pessoas que nos cercam. Eu que lhe peço em Cristo Jesus e te agradeço nessa noite. Amém e amém. Assim, meus irmãos, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua vida, tá? Lembrando a você que nós temos o nosso curso de teologia da ETMV, você que quer fazer teologia juntamente conosco, tá? A Escola Teológica Mensageiros da Verdade. Você pode nos mandar uma mensagem, nossa missionária Bruna vai entrar em contato contigo, você vai receber todas as instruções necessárias para que você possa participar juntamente conosco na nossa escola ETMV, nosso curso básico, nosso curso técnico de teologia. Nós temos também um bacharelado em teologia com o nosso pastor Valdecir. Então, se você tiver vontade, se você tiver o desejo de estar participando juntamente conosco, mande uma mensagem para nós, mande uma mensagem para o nosso querido pastor Aparecido. Ele vai estar direcionando você para a missionária Bruna e vamos aí participar, se você tiver esse desejo e essa vontade, tá? Participe conosco, que Deus abençoe suas vidas. Fique com Deus, um grande abraço e um beijo no coração de cada um de vocês.